Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sonhar. Eu sou a Fê. Eu sou o Ti. E esse quadro é o quê? Resenha com Titi e a Fê. É um quadro novo, então vocês já sabem. Tá o Ti e a Fê aqui sozinhos. Lá vem resenha. E a resenha tem o quê, amor? Amendoim. Uma xícara. As pessoas acham que nós estamos tomando gente... café. Mentira! A gente tá chique, a gente come amendoim na xícara. A outra xícara de café, café também não é água. Café não tem, só amendoim. Muito bom. O que a gente vai falar hoje? Titi, fiquei pensando. Ué, falando de boca cheia, gente. Ó, se sou eu. Muitas vezes. Já briga comigo. As pessoas perguntam assim, como o Bazar Thiago chegou onde chegou? E aí eu pensei, por que não conversar sobre isso aqui na resenha do Titi e da Fê? O que você acha? Olha, eu acho que para qualquer coisa chegar, sair de um nível ordinário para o extraordinário, você tem que fazer com muito amor, né? Então, se dedicar ao máximo, fazer aquilo não por pensando, meu Deus, não aguento mais, hoje eu tenho que ir de novo. Por muitos anos a gente trabalhou muito na linha de frente mesmo, de ficar ali atrás do balcão, de fazer compra, de fazer exatamente tudo, né? Não, a gente, que hoje não trabalhe, só que não é lá não é nesse no daí, balcão, né? agora na loja, né? E então, mas sempre com muito amor, com muita dedicação, carinho, né? E pensar que a gente tem que ter carinho não só com a gente, mas com as outras pessoas, que são os colaboradores, que são os clientes, né? Que também são muito importantes. Então, acho que o sucesso, e quando eu digo sucesso, as pessoas às vezes pensam assim, fala-se só em sucesso, né? Eu acho que sucesso é você fazer as coisas com amor e ser... E levar, não digo nem legado, né? Mas as pessoas te reconhecer pelo aquilo. Tem muitas pessoas, né? A gente recebe esses feedbacks que falam, o diferencial do Bazar Thiago é o atendimento. Na verdade, o sucesso não é sucesso no sentido de famoso. De dinheiro, de ser famoso. Antes de estarmos mais à frente, né, nessa parte de comunicação, de sermos mais conhecidos até em Osasco, como a gente é hoje, né, o Bazar Thiago, a gente já tinha sucesso no que a gente fazia. Quando a gente começou lá na época da feira, a gente já tinha sucesso. Exatamente. A gente já tratava todos os clientes com muito amor. E nós criamos uma fidelidade muito grande com os clientes. Lembra, amor? Lembra na época do DVD? Eu lembro que tinha cliente na feira de domingo que ele passava pra fazer feira. A nossa barraca era a primeira da ponta da feira. Do ladinho da banca de pastel. Ó, Thiago, eu quero R$30 de DVD. Nós vendia 3 por 10, né? Eram 9 filmes. Olha a responsabilidade de você escolher 9 filmes. E a hora que ele passava, ele só pagava e ia embora. E na outra semana ele falou, Thiago, me vê mais 30, aqueles que você indicou. E eu lembro que às vezes tinha cliente que falava assim, eu vou levar esse. Aí eu falava, não é bom. É porque também a gente começou, além da gente falar a verdade, quando o filme não era bom... E a gente falava. Eu lembro que tinha cliente que falava, não, mas eu vou levar porque a capa tá muito bonita. Porque eu arrumava sempre umas capas bonitonas, né? Mas eu falava, não é bom. E além de ter essa confiança, porque a gente falava a verdade, a gente conhecia também o estilo dos clientes. Ó, não adianta levar esse de drama que você não vai mas eu vou levar esse mais de romance, porque minha esposa, né, tem que fazer uma médiazinha. Então leva isso aqui é melhor. Porque normalmente a pessoa que gosta muito de ação não entende nada de romance, de drama. Ele gosta de ação, ele gosta de ver bala voando. E quando mudava a capa, porque tinha que colocar umas capas atraentes, né? Nossa. Vou levar esse filme que é novo. Não é novo. Até hoje no site. Mundo das capas. Eram as melhores capas que tinha. Às vezes eu lembro que não saía lançamento, eu pegava o mesmo filme e fazia 3 capas diferentes. O cliente já tinha às vezes até assistido. Eu falei, mas você já levou semana passada. Não, mas isso aqui é novo. Eu falei, não, eu só mudei a capa. Mas era assim muito mesmo. Bom. Mas é muito bom. Então eu penso que você tem que ser um bom profissional. Tudo que você faz, se fizer com amor, não tem como dar errado, gente. Sim. E a gente vê que, infelizmente, hoje, em todas as áreas, né? É o que a gente costuma falar no Bazar Thiago para as nossas colaboradoras, né, amor? É óbvio que todo mundo, a gente trabalha pelo salário, pelo dinheiro, porque é normal, a gente precisa viver e a máquina tem que girar, não é verdade? Mas assim, você trabalhar com algo que você não gosta, pura e simplesmente pelo salário, uma hora aquilo ali... sacrifício. Exatamente, é um sacrifício tão grande você levantar para ir pro seu trabalho que...
E eu acho que Não atingiu vai fazer aquilo bem feito. E esse foi sempre um grande diferencial do Bazar Thiago. A gente sempre amou muito aquilo ali, queria fazer dar certo, queria sempre entregar o melhor para os clientes, mesmo quando a gente nem tinha colaborador ainda, trabalhávamos só você, sua mãe e eu, lembra? Ficamos uns 2 anos desse jeito. Foi nesse ano que eu falei, vamos ver nesse bazar. Já quis desistir do Bazar Thiago. Eu não aguento mais trabalhar. A gente folgava 2 vezes no ano, que era Natal e Ano Novo. Só dia 25 e 31. Gente, era até pagar o Bazar Thiago, a gente ralou muito. Sim. Mas é que nem eu falei, né? E voltando ao assunto, né, que a gente fala de profissionais, eu acho que tem muito profissional, não é que eu não vou dizer que ele não faça com amor, mas talvez falta um pouquinho de empatia, né, com o próximo. Porque é uma coisa que a gente sempre fala para as meninas, de repente um sorriso, aquele sorriso que faz o pezinho de galinha aqui no cantinho do olho. Sorrir com os olhos. É aquele sorriso verdadeiro, é aquele sorriso que de repente o dia da pessoa não começou tão bem, mas você despertou aquele sorriso, você deu aquele bom dia com energia, muda. Sim, e muda. Com certeza. A gente pode melhorar o dia de alguém sendo gentil. Um bom dia, uma boa tarde, um obrigada, que muitas vezes a gente vai em lugares que a gente não escuta nem isso. E que com certeza isso faz muita diferença. Independente da área que você trabalhe, você pode sim fazer aquilo com excelência e com amor. Exatamente. Não é? E assim, eu fico pensando que tem áreas, é óbvio que ninguém gosta de repente, ser maltratado, seja no comércio, seja em qualquer lugar. Mas tem áreas que a gente sente muita carência da empatia, que de repente é a área da saúde. Porque às vezes você vai num hospital, assim, o médico trata com tanta indiferença que a gente se sente mal, né? De estar ali e falar, poxa, a gente tá doente. Inclusive, a gente passou por isso, né? A gente viveu isso em 2016, lembra? Na época A gente vai trazer esse assunto, eu estava até conversando com a Fê, a gente nunca levou isso para... Pouquíssimas pessoas sabem disso que aconteceu com a gente em 2016. E por que a gente resolveu contar? Porque talvez a gente pode ajudar várias pessoas, né? Eu estava falando para a Fê que a gente tinha ouvido um podcast do Thiago Leifert, e ele era muito fechado em relação à família, né? E a gente também tem esse pensamento de não expor tudo. E ele contou sobre quando ele abriu o que aconteceu com a filha dele, né? Que foi o probleminha lá nos olhinhos, que foi uma doença que era totalmente... Muitas pessoas não conheciam, né? Inclusive ele falou que nunca tinha ouvido falar. E ele passou por uma dificuldade gigante, que foi correndo atrás disso. E quando ele decidiu com a esposa dele, falar, eu vou abrir isso abertamente, porque não é para as pessoas se comover e sentir dó, mas é para ajudar. Então eu falei para a Fê, vamos levar essa história do que aconteceu com a gente em 2016, porque de certa forma a gente vai ajudar pessoas também. Em 2016 a Gabi sentiu uma dor. A Gabi é a nossa filha mais velha, a nossa primogênita. E ela tinha sentido uma dor na barriga, e eu já tinha sentido essa dor uns dias antes, e eu falei, filha, dói aqui, dói, vamos pro hospital, né, porque foi a mesma dor que eu senti da apêndice. Chegou lá, foi diagnosticado que ela tinha apêndice, e quem já teve apêndice sabe que a dor é insuportável e tem que ser operado, não é marcar, volta tal dia, não, é cirurgia de urgência, né, não é uma coisa séria, mas que pode se tornar muito séria. E ela foi levada às pressas, fez a cirurgia, e tirou, limpou, teve alta, né? Foi super tranquilo, na verdade. Depois de 30 dias, né, amor? Só que hoje em dia tem-se o costume de fazer biópsia quando você tira algo do corpo, né? Uma cirurgia, no caso dela, que tirou a apêndice. E aí foi feito a biópsia da apêndice da Gabi, e o hospital me ligou para que eu fosse lá pegar o resultado da biópsia. Como nós nunca tínhamos passado por isso, de precisar retirar né, e ver um resultado, eu achei que fosse uma coisa rotineira o hospital te ligar e pedir para você retornar, ir lá ver o resultado. Porque eu acho que a gente tinha até passado os 30 dias, né, de voltar lá para pegar esse resultado, né, e aí ligaram, né.
E aí, pode continuar. E aí nós fomos, entramos na sala do médico, né? No consultório. Tudo normal até então, tranquilamente. E aí ele falou, olha, fui eu mesmo que tirei a apêndice da Gabi. Consegui fazer tudo direitinho, ficou bem limpinho. Só que já na cirurgia da Gabi, eu percebi que tinha algo a mais. Eu percebi que tinha um tumor no apêndice da Gabi. É como se fosse a apêndice aqui e o tumor coladinho. Não era dentro, né? Era do lado. Talvez foi isso que fez inflamar, inclusive. E aí ele pegou e falou, como eu vi que estava ali coladinho do apêndice da Gabi, eu fui lá. Eu não sei se a palavra é essa, dissequei, mas ele foi lá e limpou tudo, né? Tirou o apêndice e o tumor. E aí eu pedi pra ir pra biópsia, pra sabermos o que realmente era isso. E foi constatado, sim, que a Gabi estava com um tumor. E aí ele pegou, obviamente, assim, foi um baque muito, muito grande. Esse médico ainda, ele levou uma levada assim, Não, bem, ele explicou maravilhoso. certinho, né? Ele falou, ó, mas podem ficar calmos, né? A cirurgia deu tudo ok, eu limpei, tá tudo bonitinho, não tinha mais nada em volta. Mas, por ter aparecido isso... Se tratando de um tumor, tem que fazer um acompanhamento. Um oncologista, né? E aí foi quando a gente, saímos... Já entra em desespero, na verdade. A gente já saiu meio sem chão do hospital, né? E... Foi no mesmo dia, Mar, que a gente chegou aí? Não, né? Depois a gente marcou uma consulta. Eu consegui, liguei no convênio e, assim, pedi a consulta mais próxima que teria. De um oncologista. Com um oncologista. Tanto que não era, a gente não nem era sabia. nem oncologista pediátrica, Infantil, né? Foi uma oncologista normal de adulto, clínico. E, se eu não me engano, era pro outro dia já a consulta. Foi super rápido, assim. Porque a gente realmente pediu para que fosse a primeira. E aí fomos nessa... Fomos eu, você e a Gabi, né? A Gabi Sim. acompanhou. Fomos nessa consulta. Levei todos os documentos, os exames, tudo que o médico do hospital havia feito com a Gabi. Pra ela avaliar, né? Explicamos tudo. A Gabi tinha 13 anos na época, né, amor? 2016? 2016. Uhum. E assim, gente, a médica foi super fria. Né, já começou por aí, a gente tava... Começou que ela vendo os papéis, ela já fazia caras assim de tipo... Pra quem tá olhando do outro lado, fala, gente... Tá acabando o mundo. Ferrou. É uma coisa gravíssima. E ela olhava, ela ficava indignada olhando aquilo. E a gente do outro lado apreensivo, né? E... Não levanta. Tá. Ela pegou e falou, olha... A Gabi, né? Eu lembro que tava eu na ponta, a Fernanda e a Gabi. E ela... Olha, gente, eu vou ser bem sincera. Eu nunca ouvi falar desse tumor. Ela falou que era um tumor raro. Deve ser raríssimo. E ela ficava indignada, assim. E sabe de você dar esse diagnóstico da forma que ela deu? Eu sei que depois eu não lembro se ela falou mais alguma coisa. Ali pra mim parece que teve um corte, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que elas duas já começou a chorar. E em momento nenhum ela falou, não, mas calma. Não, ela falava, olha, vai procurar um pediatra infantil o mais rápido possível. Porque esse tipo de tumor eu nunca ouvi falar. Isso deve ser raro, isso deve... Gente... Não, ela já falou pra gente procurar hospital pra fazer quimioterapia. Ela falou, especialista olha, em pediatria também, isso, né? Procura um oncologista pediátrico. Já vê de marcar quimioterapia. Pediu mais um monte, assim, de exames. E a gente saiu de lá sem chão, assim, né, amor? Parecia que o mundo... Olha, meu coração tá até acelerado de lembrar. Parecia que o mundo ia acabar aquele dia. Foi uma... Acho que foi uma das coisas mais horríveis que a gente passou, assim, na nossa vida. Porque a sensação era de que realmente a nossa filha tá morrendo, né? E um detalhe que é nessa hora que você descobre que você realmente é pai e mãe, porque você não pode virar pro lado, né? Acho que isso daí foi o maior momento de dificuldade no nosso casamento, na nossa vida com as nossas filhas, né? Que foi esse diagnóstico, essa médica,
que a gente saiu dali, você não pode gritar pai, mãe, você é o pai, você é a mãe, então você tem que ser muito forte. Tem que ser a fortaleza. E eu lembro que elas duas choravam e eu segurava, eu falava, eu não vou chorar, e assim, não é por ser machão, mas eu falava, eu acho que se eu segurar vai todo mundo desabar e eu tenho que me manter forte. E foi muito difícil, porque nos dias que... e depois disso, uma amiga nossa arrumou uma consulta com no mesmo dia, né? Só que não era tão próximo, né? Eu lembro que demorou alguns dias. E, gente, eu ia trabalhar, eu ia de moto pra loja. Eu não dormia, né? A gente dormia mal, eu não me conseguia. Até o futebol, que sempre foi minha válvula de escape, eu já não queria mais jogar. Quando eu ia jogar, eu me estressava muito, eu nunca fui de brigar, né? De xingar, e eu sentia que eu falava, gente, não tá bom. E eu lembro que um dia eu fui pra loja, e andando de moto, uns 5 quilômetros de casa. Eu saí de casa e cheguei na loja. A hora que eu coloquei o pezinho da moto, que eu desci, eu falei pra mim mesmo, como que eu cheguei aqui? Eu não lembro de ter subido na moto, de ter trocado de marcha, de ter passado num farol vermelho, de ter dado seta pra entrar numa rua. Eu simplesmente cheguei. E eu falava muito com Deus, né? Eu falei, Deus, me dê força. A gente vai passar por isso, a gente tá junto, não deixa abalar. A gente tentava chegar em casa e, né, eu sempre fui essa pessoa extrovertida, eu brincava com as meninas pra não deixar elas pensar, né, e foi muito bom que a Gabi também se manteve muito forte. Mas quantas e quantas noites, lembra? A gente sentava pra jantar, ficava junto, dava uma risada. A gente sempre ia no final do ano pro interior, né, pra Prudente. Então a gente tentava, a gente vai, a vontade era zero de ir. Mas quando a gente deitava no travesseiro, era chorar a noite inteira. Foi muito, no banho. Muito tenso. E tudo isso era perto do Natal, né? Foi em novembro, então assim, era mais desesperador ainda, porque a vontade de não fazer nada era grande demais. Aí uma amiga nossa, na época ela trabalhava numa empresa farmacêutica muito grande, ela conhecia muitos médicos, né, e muita gente. Ela arrumou uma consulta com uma oncologista infantil, muito boa. Era paga, no GRAAC. O convênio não cobria, mas eu falei, gente, não é questão de dinheiro, quanto que a consulta é tanto, eu pago, eu quero ir lá, eu quero ver o que essa outra médica vai falar. E aí é o ponto que a gente chega sobre profissional, né, a gente foi até lá, era bem longe de casa. Chegamos lá, já na recepção, um atendimento totalmente diferente. E a hora que a gente entrou eu lembro que a gente entrou no consultório, a médica já fez questão de levantar, cumprimentar. Você que é a Gabi, já falou pelo nome, já sentou aqui, pegou os exames, começou a olhar. Que eu tava com uma pasta, eu tenho essa pasta até hoje. Uma pasta enorme de todos os exames, de tudo que... Tudo que desde lá de quando e querendo tava mostrar no hospital. Tudo, ela, não, calma, me explica o que tá acontecendo. Aí a gente falou, a gente contou até do episódio da outra doutora, inclusive os exames que ela tinha pedido, né? A gente chegou a fazer. A gente fez, levou pra ela. E, gente, é aí que eu falo a empatia. Ela viu, coisa de 5 minutos, né? Ela viu, olhando, e todo momento com o mesmo rosto, não mudava. Ela olhou pra nós e falou, gente, paizinho, mãe, né? Fiquem tranquilos, tá? Isso nessa fase de adolescente é normal. Aí eu, doutora, como que é normal? Tudo bem que a minha falou que era raro. A minha apêndice estourou, eu tinha 34 anos, né? E o meu caso foi raro, porque é difícil a apêndice estourar depois de estar velho, né? É mais quando é nessa fase de adolescência. E ela falou, e antigamente se arrancava-se qualquer coisa do corpo, órgão, um tecido, enfim, e não se fazia biópsia. Então começou a constatar que não é raro, acontece e muito. Então fiquem calmos, os exames dela tá tudo bem, o médico fez um ótimo trabalho, exatamente porque eu lembro que tinha imagens, né? O médico fez questão de detalhar as imagens. Olha, tá tudo limpinho, tá tudo ótimo, não tem evidência de nada. Então curtam o Natal de vocês, fiquem na paz. Se vocês forem viajar, curtam bastante, que tá tudo bem. Gente, aquilo foi como eu durante um mês, não lembro. É um caminhão que sai das costas. Eu carregava 2 sacos de cimento nas costas, sabe? Foi como, eu lembro que eu tava apreensivo assim na mesa, a hora que ela me falou, eu lembro até hoje, eu fiz, graças a Deus.
E aquilo foi muito bom. Ela falou, vai viajar, se vocês forem viajar, que quando vocês voltarem em janeiro, a gente vai... aí a gente vai fazer o que precisa ser feito. Então, assim, foi um tumor, ela trabalhava no GRAAC, ela já nos encaminhou pro GRAAC. A Gabi fez, sim, acompanhamento durante 4 anos. Eu lembro que no primeiro ano, né, mulher, era todo mês, né? A cada 3 meses ela fez. Então, ia pra lá, fazia exame a cada 3 meses, voltava, olhava. E durante esses 4 anos não teve absolutamente nada, nunca voltou, né, o tumor. E aí eu lembro que eu até perguntei pra doutora, né? Eu falei, nossa, mas... Que o Thiago falou, eu tive... apêndice com 30 e poucos anos. Como assim, né? Ela tão jovem e ela falou, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas entendam isso como Deus mostrando, porque se ela não tivesse tido nada na apêndice, quando nós iríamos descobrir esse tumor, né? E foi isso. Então, essa médica foi enviada, assim, pra gente, por Deus mesmo. A gente acompanhou durante esses 4 anos. Ela fez questão de acompanhar a Gabi. Como é que é o nome dela, amor? Doutora Elaine? Era algo assim, né? Gente, maravilhosa. Doutora, eu sei que você não vai lembrar desse caso, talvez, mas se um dia você escutar a gente... Isso nunca vai chegar a você... Não sei, mas assim, uma das coisas que a gente ficou pensando... É óbvio que a gente não é conhecido como um Thiago Leifert, mas é de falar para as pessoas em casa, né, amor? Quando estiver passando por uma dificuldade dessa, que... Tenha força, a família tem que estar unida nesse momento, né? O pai, a mãe, se tiver os irmãos, né? Eu lembro que a gente até conversava muito com a Gabi, até porque a G era pequenininha ainda, para tentar não trazer isso pra G, né? Manter ela um pouquinho mais, acho que a G na época tinha 9, 10 anos. E mesmo assim, a gente sempre conversou sobre tudo em casa. Então, a gente explicava que a irmã tinha tido um dodói, que fez cirurgia, que tinha que fazer acompanhamento, porque ela nunca podia ir, né? Sempre era eu, ou eu que ia, ou você. A maioria das vezes eu lembro que eu levava e você voltava na a maioria das vezes era, né, que a gente ia um só dos dois nas consultas no GRAAC, e aí tinha que explicar pra ela que a gente ia no GRAAC e tudo mais. E aí, na época, ela falou que ia ser médica, lembra? Ela ficou anos com essa ideia de que ela seria médica, que ela seria pediatra, para cuidar das crianças, da mesma maneira que a gente encontrou essa médica, essa doutora maravilhosa, doutora Eliane, lembrei. Eliane. Doutora Eliane. E foi uma profissional, né, voltando ao assunto que a gente falou do começo, mas olha a diferença, né, de você... A maneira que você fala para um paciente o problema. Tudo bem que aquela médica, ela poderia não realmente conhecer o problema, o tumor que a Gabi teve. Mas a maneira que foi falado deixou a gente em pânico, né? Então, independente da profissão, independente de onde você atue, ter empatia. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor, faça com amor. A gente pode estar... As pessoas sempre falam, né? Eu já vi gente falar assim, vocês falam no podcast que vocês vendiam DVD? Eu falo, gente, eu não tenho vergonha nenhuma, né? Porque tem tanta gente que às vezes tá na mídia aí e não conta lá, né? Os bastidores lá atrás. E, olha, gente, eu sei que foi errado. Não tenho orgulho disso, mas não me arrependo, né? Mas isso mudou a nossa vida, das nossas filhas, a realidade. A gente deu oportunidade para elas ter um bom estudo e, né? E eu não me arrependo, gente. Eu faria tudo de novo. Não me orgulho, né? Porque, de certa forma, eu sei que eu prejudiquei alguém lá, sei lá, uma locadora que deixou de alugar um filme porque eu vendia. Mas que eu faria tudo de novo porque a gente já passou dificuldades, né? A gente sabe, lá atrás, financeira, até de comida, enfim. E eu falei, isso não vai mais acontecer. E aí é se dedicar e fazer com muito amor. E agora te falou da médica, eu também... Falar do GRAAC, né, amor? Nossa. Que lugar, assim... Maravilhoso. Excepcional, com profissionais desde a pessoa que te recebe na porta, o segurança. Se tiver chovendo, ele vai com o guarda-chuvinha lá te pegar na porta. É maravilhoso. Fazia o dia ser mais leve, porque era muito difícil quando a gente ia lá. A gente não dormia a noite anterior, né?
Eu ficava andando de um lado pro outro, aí eu não, vou lembro deitar, vou tentar dormir, eu escutava a Gabi você levantando. tinha ido nas 3 primeiras consultas e eu nunca tinha ido no GRAC, né? Gente, o dia que eu fui lá, e ela sempre falava, né? Ai, mãe, você viu aquele nenenzinho com tumorzinho? Lá tem muito E, caso. gente, quando eu fui lá, que eu vi a realidade... É sério, você sai de lá, você fala, eu não tenho problema. Né? Porque às vezes a gente fica tô sem dinheiro, tô com problema, tô com não sei o quê. Ai, meu filho é muito bagunceiro. Agradeça, gente, porque a gente via tantas criancinhas com tumor, às vezes maligno, com dias de vida, já com os dias contados, e sorrindo. Brincando. E sorrindo. E no meu inconsciente eu ficava, mas não tá certo isso. Eu não sei, né? É uma palavra até forte. Ela sabe que daqui a pouco ela não vai estar mais aqui, porque como que fala quando o tumor toma conta? A metástase. Metástase, né? Ela Tinha casos até lá. a família já sabia, já estava desacreditado. E eu via que às vezes até os familiares estavam animados, parece que vivendo aquele momento com a criança com uma alegria. Aproveitando, na verdade. E a gente às vezes sai, olha a vida e fala, não consegui comprar aquele criança carro. Tem que correr mesmo, criança tem que aprontar. Tem que quebrar tem que quebrar o braço igual o Thiago, toda férias. Exatamente. Porque tá aproveitando, tem saúde, então a gente tem que agradecer. A gente sempre fala isso na reunião com as meninas na loja, né? Ó, como que tá o Luquinhas? Tá terrível. Que tá bom. Com saúde. Como tá o Anthony, né? Que bom. É Então, quer dizer que ele tá verdade. com saúde, porque o dia que tiver tristezinho pra baixo... a gente sabe, né? Quando as crianças estão doentinhas, Quando a tá gente muito fica... quietinha é porque tá dodói. Então... Mas é isso. Isso, falando de profissionais, seja muito bom no que você faz, seja qualquer coisa, gente. Faça com muito amor, com muito carinho, que dá muito bom. Com certeza. Né? Inclusive o Bazar Thiago aí fazendo sucesso, né? Com vários produtos, ó. Trouxe carregador hoje, pra não esquecer. Produtinho top do Bazar Thiago. Isso daí é porque semana passada meu celular descarregou aqui, né? E você... E olha que legal. Ele é um cabo iPhone USB. USB tipo C. Tipo C. Nossa, Tipo esse aí tem tudo. Bazar Thiago é demais. Olha, não é porque a Fernanda é CEO do Bazar Thiago, não. Mas lá eu falo que a gente é completo. Ó, inclusive, né, o visual aqui do Titi teve que se manter conforme o nosso desenho, nosso bonequinho, porque fala, a marca registrada. E eu falei, depois a gente podia fazer uma enquete, né? Fefe deveria pintar o cabelo também? Não. O Zaya tá falando sim. Nosso produtor tá aqui, ó. Eu falei que eu vou ficar ruiva esse ano, aí vai ser definitivo. O que você acha, amor, ruiva? Cabelinho de fogo. Ave Maria. Deus é mais. Já é um foguinho, eu já. Sou aquele se pintar o cabelo de vermelho, aí vai ser o do Divertidamente lá. Já sou o Raiva? Divertidamente. Brinca com essas coisas, não. Pessoal, é isso. Esperamos que vocês gostem desse quadro do Resenha com Titi e Fê. A gente vai trazer sempre assuntos diversos, né, amor? Que te inspire vocês que estão escutando, dê força, porque quem nunca passou, tomara que nunca passe, mas quem já passou, que esteja passando por isso, força, gente, força, fé, e vai dar tudo certo. Isso aí. Ora bastante, peça a Deus, né? Independente da sua religião, do que você acredita, peça pra Ele, ou se você não acredita em ninguém também, tá tudo bem, mas tenha muita esperança que vai dar certo, né? Com certeza, fé. Família unida, os de verdade ali, orando, vai dar. E deu tudo certo da Gabi, graças a Deus, tá ótima, tá longe, né? Tá tão bem que foi morar lá do outro lado do mundo. Tá vendo? Quer nem saber mais de mãe. A gente chora, a gente perde noites de sono e eles vão embora, assim. E chega no aeroporto, a gente lá chorando, bobão, filha. Ela só olhou pra trás porque a amiga falou, Gabi, seu pai. E eu lá chorando. Miserável. Mas é isso, a gente fica feliz. E... produção. Até mais? Não, e a nossa vinhetinha? Bora! Deixa eu falar só uma última coisa antes da vinheta. Se vocês estão gostando desse quadro, Resenha com Titi e a Fê,
Bota aí nos comentários uns temas, uns assuntos que vocês querem que a gente traga. O que você acha? A gente tem história, viu, gente? Se vocês Não, falar, a gente tá contando só nossas se vocês, histórias. eu tava pensando no próximo, a gente falar nossas viagens, né? Quando a gente ainda era... É só farofeiro. Gente, a primeira vez que a gente assistiu os farofeiros, lembra? É, Eu a falava, gente tudinho. era a gente todinho, gente. Gente, não tem a melhor coisa da vida ir pra praia com frango assado. Nossa, mas nós levava literalmente o frango, passava no mercado, eu lembro Não que o frango... conta, parou. Não vou falar. Próximo A episódio. gente vai contar isso Bora daí. pra vinheta? Como que é nossa produção? Ó lá, ó. Ele vai puxar, porque a Fernanda Porque no no outro... último eu fiz errado. Não, e tem uma frase importante na segunda parte que é: você pode e deve sonhar. Sonhar. Boa. Ah. Você pode e deve sonhar. Pode sonhar, pode sonhar. Ó lá. Pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar. Você pode e e deve sonhar. Pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar. Sonhar. Ó, Pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar. Você pode e deve sonhar. Pode sonhar, pode sonhar, pode sonhar. Obrigado, Tchau, gente. gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Obrigada, Zayo! Nosso produtor musical. Ele é o nosso Julius da Basoft. É o triatlo.